eles são sobre quadrinhos, né? O Sete Jagunços, o Pilha de Bis e o Omniverso. E aí, para quem gosta de podcast sobre quadrinhos, é só procurar a gente lá, tá no Spotify, no iTunes, Deezer, todos os agregadores de podcast, e tá no site também. E nós somos convidados pelo Márcio para falar sobre o Batman, que está completando 80 anos esse ano. Ele foi criado lá em 1939, e a gente vai falar um pouquinho do Batman e vai tentar focar um pouquinho da história do Batman nos quadrinhos. A gente vai fazer uma passagenzinha em outras mídias, mas o foco da gente é o Batman nos quadrinhos. E aí, para poder me ajudar a falar para vocês um pouquinho da história do Batman, vou apresentar o nosso Bat Squad alagoano. Primeiro, Rodrigo Catraca, por favor. Professor, ilustrador, desenhista, tem trabalho aqui no Brasil, trabalho autoral dele, já desenhou para Marvel. Fala aí um pouquinho do que você anda fazendo. Oi. Então, eu sou quadrinista profissional. Como o Marcos disse, eu tenho trabalho nacional, trabalho internacional, já fiz algumas participações na Marvel. Atualmente estou fazendo um HQ sobre uma mistura de Buffy com família Soprano, mas impossível que pareça, mas é mais ou menos isso, que é para fora, para uma editora chamada The Fat Comics. E estou trabalhando alguns layouts de uma revista chamada Animosity, da Aftershock também. E por enquanto é isso. E com a gente também, Igor Meda, publicitário, colecionador, conhecer de quadrinhos. Fala um pouquinho aí sobre você, Igor. Já deixei grana, salário e prolabore bastante já em gibi ao longo desses anos. Valeu o convite, é um prazer trocar uma ideia, ainda mais sobre um Batman icônico, ainda mais depois do que recentemente a Warner fez. É bom a gente resgatar o Batman de verdade pra gente trocar uma ideia. Vamos sentar. Bom, tem o Wagner Avelis, só que ele teve um probleminha de transporte, ele chega já e vai se juntar a gente. Ele é crítico de quadrinhos, professor também, e conhece um pouquinho do Batman. Bom, vamos começar falando da criação do Batman, né? Como eu falei, o Batman ele foi criado lá em 1939 pelo Bill Finger e pelo Bob Kane, né? Tem confusão aí, né? Começou daí a treta. Porque durante muito tempo o Bill Finger não era acreditado como um dos criadores, era só o Bob Kane. Porque, afinal de contas, se eu não me engano, a história é que o Bob Kane contratou o Bill Finger para poder fazer esse layout do Batman, né? Tudo. O Bob Kane tinha a ideia, né? Mas quem fez toda a construção do Batman mesmo foi o Finger, né? O Bob Kane, ele é o Bill Gates, nessa história. Foi ele que deu o dinheiro, que... Não, e ele que pegou a IP depois e ficou, né? Ficou com ele. Depois de muita confusão, depois de muito problema, processo, que o Bill Finger foi ser creditado como um dos criadores, né? E mostra também como quadrinhos como negócio foi muito pouco valorizado no começo, porque pagava-se pouco, porque não tinha direito autoral, porque era tudo muito amador. Aí hoje a gente vê o tamanho da indústria, o quanto vale um personagem Batman. Aí você tem netos dizendo, caramba, lá atrás eu vou ter uma participação, vamos para essa briga. É difícil você brigar com gigantes como a Warner, né? A discussão eu também já peguei nessa discussão. E a ideia é, qual a diferença do Bob Kane para o Stan Lee? O Stan Lee também fez muito isso, só dava a ideia. Mas a questão é que o Bob Kane, tudo isso começou a ter o peso quando o Igor falou, quando eles se tornaram marcas, né? O Stan Lee ele já tinha resolvido esse problema muito antes do Homem-Aranha ser o Homem-Aranha que a gente tem hoje. Entendeu? E assim, é engraçado porque eles próprios não valorizavam aquilo, porque teve muito de... eles faziam os originais ficavam com as editoras, eles não pediam de volta. É claro que alguns desses autores pediam esses desenhos originais de volta, mas a editora não devolvia.
E eles, na verdade, só começaram a se tocar que eles estavam perdendo dinheiro com isso quando eles viram que a editora estava ganhando dinheiro com esses originais. Quando viram uma marca de fato, né? Quando viram um puta de um produto. E é uma discussão, que isso é uma coisa mais recente, do John Byrne. Ele durante muito tempo, ele entende a importância desse pessoal mais antigo, mas ele não encampa meio que a luta de um dos grandes autores do Batman, que a gente pode falar mais na frente, que é o Neil Adams, que foi quem começou com toda essa revolução de valorizar mais os autores, dizendo assim que todos aqueles autores do início da Era de Ouro dos quadrinhos e da Era de Prata, eles sabiam exatamente onde eles estavam se metendo, eles sabiam que o contrato era aquele, o Joe Shuster e o outro autor do Superman. Pegou. Enfim. Singer, né? Isso. Finger, né? E eles venderam lá os direitos do Superman por $100. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles aceitaram, na verdade, aquilo. E eles acabavam... ele não comprava muito essa ideia que eles são coitadinhos, porque eles sabiam. E os próprios... o Jack Kirby e o Joe Simon, quando eles tinham o seu estúdio, eles faziam isso com os contratados dele. Então era uma prática comercial da época, né? Que, como eu falei, quem começou a mudar com um dos grandes autores do Batman que a gente vai com certeza citar no decorrer do nosso painel. Mas aí, falando um pouquinho mais da criação, o Batman ele surgiu em Detective Comics número 27 de maio de 1939. E ele era um personagem bem diferente daquele personagem que a gente conhece hoje, né? O que vocês acham desse Batman mais sombrio ou daquele Batman do início ali da Era de Ouro? É uma abordagem que vocês gostam do personagem ou não? O que você acha, Catraca? Ou Igor? É difícil você não olhar passado com saudosismo. Porque assim, trabalho com propaganda, então a gente valoriza muito a ideia e a criação. Então a galera que criou, eu aplaudo muito. Porém, o Batman para mim virou o personagem que eu gosto um pouquinho depois, com algumas somas, com algumas mudanças que foram fazendo, e o conceito inicial dele, do vigilante, do justiceiro, não é muito do que eu gosto tanto, principalmente a raiz, um pouco de arma ainda, um pouquinho mais violento. Isso não é o Batman que eu tenho a grande paixão. Até algumas pessoas que ainda tem gente no mundo que defende PVS, que diz, mas o Batman já usou arma. Eu disse, esse não é o Batman para mim icônico. Então assim, eu admiro muito a criação, muito a galeria de vilões. Para mim nenhum super-herói de nenhuma mídia tem a galeria de vilões que o Batman tem, mas eu achei que ele amadureceu muito mais depois. E esses vilões, a grande maioria desses vilões icônicos do Batman foram criados nessa época, né? Sim. E são da mesma dupla que criou o Batman, né? Eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Ele teve algumas coisas marcantes. O Robin foi o primeiro sidekick que foi criado justamente para deixar o Batman um pouco mais infantil. Mas o Robin veio bem depois, né? Ele foi em Batman número 1. Já? Não, minto. Detective Comics 38. Ah, sim. Já tinha uma certa... Já tinha um ano, mais ou menos. Isso, Porque eu não quis falar, porque eu não quis discordar. Vai que a galera já começa a vaiar. Porque eu também não gosto muito desse primeiro Batman, não. Eu também não sou muito chegado. Pra mim, ele é um detetive com arma. É uma releitura de um monte de coisa que tinha na época que fazia... O Sombra, isso, né? Sombra, um pouquinho de Sombra, um pouquinho de Fantasma, isso, de Mandrake. Fantasma, muita coisa do Fantasma, muita coisa do Sombra. Então, assim, eu acho que a ideia, como o Igor falou, é louvável, mas pra mim não funciona. Eu acho que até o nome era Batman, né? Já pra fazer essa diferenciação de que hoje ele é o Batman, é uma coisa só. Eu não sou muito fã. Inclusive, eu recebi uma encomenda uma vez para desenhar esse Batman. Achei muito chato. Muito chato. E assim, a gente falou da galeria de vilões do Batman. Os mais icônicos foram criados nessa época, né? E a gente vai falar do Coringa. Coringa e Mulher Gato foi em Batman número 1, de abril de 1940.
O Pinguim foi em Detective Comics 58, Duas Caras na Detective Comics 66, o Charada já foi mais pra frente, foi na 140, aí Espantalho, Chapeleiro Louco, talvez da galeria de vilões do Batman. Pra gente parece que a gente tá falando assim de 38, um ano depois, mas é coisa pra caramba, né? Isso pra quadrinho. E até porque as histórias eram bem curtinhas, né? Não tinha essa estrutura imagina que que é coisa pra cacete, né? Esse período é um período que já tem muita mudança se você pegar esse primeiro Batman para o Batman de um ano depois. Já mudou bastante coisa. Já tem muita coisa diferente. E talvez eu acho que o vilão mais icônico para uns e para outros não, mais recente do Batman seja o Bane, né? E o Bane é de 93. E é de alguns dos autores mais prolíficos do Batman, Chuck Dixon, do Doug Moench e o Graham Nolan, que fez muito sucesso com o terceiro filme do Batman do Nolan, que, bom, não vamos entrar nessa... Vamos deixar essa polêmica um pouquinho mais pra frente. Mas o Chuck Dixon, que vai falar depois, pra mim é um dos autores que eu mais gosto do Batman, por esse resgate do Batman. Investigador, porque ele bebeu lá atrás e disse, massa, é bom, mas deixa eu atualizar e tentar manter um pouco disso. Eu gosto quando a galera olhou para trás e depois foi dando aquelas lapidadas que para mim foi onde o personagem cresceu. E é engraçado que a gente fala desse Batman mais detetive sombrio, mais vigilante, mas você vê a trajetória das histórias no decorrer do tempo, isso foi mudando. E vai mudando conforme o gosto. A psique dele hoje é totalmente diferente. Hoje ele é o Batman, Bruce Wayne, a contrapartida, né? É outra coisa, sabe? Teve uma mudança de paradigma muito grande desse Batman vigilante mesmo, né? E ele passou por histórias de ficção científica nos anos 50, que era o que pedia aí a gente pode lembrar lá do Batmirim, do Batman de Enzo A. Qual é aquele que tem o macaco? Que tem um macaquinho. Super Amigos. Puta que pariu. Super Macaco? Não, tem um macacozinho vestido de Batman, entende? É o Batmirim. É o Bat, né? É o Batmirim. Tem um Batmirim. Eu acho horrível. Horrível. Eu não gosto do Robin, vou falar logo. Falou do Robin aqui, eu quero ir embora. Porque o Robin é um personagem, ele foi um personagem, não, eu tô sacaneando, mas eu não gosto mesmo, porque ele primeiro que ele é um personagem encomendado para o Batman ter chance de mercado, né? Existiam outros produtos na época mais jovens que funcionavam melhor, que eram mais coloridos, mais jovens, né? Não preciso falar qual é. E aí eles falam, a gente precisa vender, a gente precisa dar um tom mais leve, a gente precisa de um adolescente, de uma criança para ter maior identificação. E aí encomendaram o Robin, né? O Robin nasce na tentativa de fazer vender mais gibi. Como alguém de marketing, eu acho a criação do Robin fenomenal. Nossa, eu acho triste, cara. Não gosto do personagem, eu preferi Asa Noturna, Titãs, sim, se ele tivesse vindo daquele jeito. Sou fenomenal. Scott McDaniel desenhando, arrebentando. Pra mim, a melhor fase do personagem. Agora, o processo de criação, de ler o que o mercado falava na época, ler a cultura, a ideia das pessoas e dizer... Vamos adaptar o personagem para rejuvenescer. Se não rejuvenescer, não persiste. Fazendo um paralelo da concorrência, hoje a molecada tem fantasia do Homem de Ferro. Quando eu li a gibi, era um personagem que ninguém gostava. Era o herói mais vilão de todos. E aí a galera conseguiu ir se renovando. E o Robin foi uma tentativa dessa. Acho que eles não souberam usar o personagem e passou do ponto. Ficou ridículo. Quebrou o Batman. Ponto. O principal problema pra mim é que ele quebra o Batman. Aquela botinha, acho que depois que atualizaram... O sombrio nunca saiu do Batman. Só mudou a pauta da sobriedade, vai. E o Robin quebra. Fora que o Robin, ele teve esse objetivo de trazer as crianças para o gibi, porque a gente tem que lembrar que quadrinhos, naquela época principalmente, era uma mídia para criança. Não era infanto-juvenil, muito menos adulto. Então, como fazer as crianças se identificar com um personagem sombrio. Então vamos trazer um garoto, uma criança também, vestida de cores primárias e que se torna ali que depois justificaram isso de maneira que pode funcionar ou não, mas foi justificado. E isso gerou problemas para as histórias do Batman e problemas sérios, né? Na época
daquele psicólogo, psiquiatra. Tem meme até Werther. hoje. Memes, Feira da Fruta. Não, e perseguição e censura, né? Porque a boa família tradicional norte-americana odiava a ideia do Robin. Não faz porque sentido, falava que uma gente. associação de relacionamento gay ou que você botava as crianças dentro E da abusivo. violência. Senado Então até tem abordou isso na época. N coisas. Oi? O Senado americano até abordou isso. Isso, eles pois é. queriam Que censurar foi, totalmente. que foi uma das coisas que o Frederico Werther, naquele livro dele, Sedução dos Inocentes, né? Isso, a sedução dos inocentes. Ele abordou que quadrinhos transformavam crianças em marginais. Tá vendo aí sua publicidade? Aí, ó. Começou na publicidade essa porra aí, ó. E, assim, pro bem ou pro mal, o Robin foi um personagem importantíssimo, porque ele criou toda uma leva de sidekicks, né? Aqualad, Ruim, Ricardito... terrível. Diz Gosto um- nenhum. Nenhum. O Cyborg, que é o que mais fez sucesso, que foi parar na liga, até funciona. O Cyborg não era Então, um parceirinho mirim, né? Exato, isso que eu ia falar. Ele tá ali, mas ele não é um parceria. Enfim, esse é outro Eu acho que a assunto. melhor fase dos sidekicks ainda foi quando chegou nos anos 70, 80, quando a galera deu um choque de realidade. Eu gosto com o Jorge Pérez. O Jorge Pérez O Jorge deu uma Pérez, ele tem uma evolução fase grande. muito bacana com O os Titãs. Ricardito, eu acho que ninguém na DC se lascou mais do que o Ricardito, Não. que é um personagem que a galera usava para transição de gerações. Então vamos falar de droga, é ele. Vamos falar de paternidade, é ele. ele. Vamos falar de transição de gerações, é ele. O peso de legado, é ele. Tem que falar de morte, é ele. Então, toda notícia ruim que a DC queria dar para alguém, eles vêm aqui, Ricardito, tu é o primeiro. É mesmo. E aí, assim, o Batman, desde o início, ele é um personagem icônico, né? Eu acho que não tem, em qualquer lugar do mundo, qualquer um que vê esse símbolo, desse morcego na elipse amarela, vai reconhecer, Nem vai saber o precisa. que Você é. tem aquela do Cavaleiro das Trevas, né? Que é 100. A semiótica desse símbolo, dessa logo, porque isso aí é um monte de coisa, é muito forte, gente. Como da estátua ali, tá vendo? Que não tem, ó. Esse morceguinho foi o que a gente estava comentando antes. Você pode nunca ter lido, nunca viu um filme, Nunca jogou um videogame. nunca jogou nada, você nunca consumiu nada, mas você sabe que é a desgraça do Batman. E assim, como nosso painel aqui é mais voltado para essa parte dos quadrinhos, e a gente mais na frente vai falar de alguns quadrinhos sem citar aqueles quadrinhos mais icônicos, mas a gente não pode deixar de pelo menos dar uma pincelada no ícone pop e na adaptação do personagem para outras mídias, né? Talvez o que a gente conheceu ele e não foi a primeira adaptação, mas talvez a que a gente tenha conhecido tenha sido justamente a série dos anos 60, né? Que hoje em dia muita gente fala como uma série infantil, uma série idiotizada, entre aspas, Não chega a mas... chamar de paródia, porque a paródia tem a ideia de você pegar algo e sacanear de propósito. Não era muita a intenção deles, não. Não, e era o Batman da época. O Batman da época, ele não era era um daquele Batman, jeito mesmo. um Batman sombrio, era um Batman mais alegre. Justamente por isso, eles estavam tentando trazer as histórias para uma coisa mais infantil. E aí, o Batman da época dos anos 60 E outra, né, era gente? aquele Batman. Quadrinho, a gente tá velho, mas quadrinho é coisa infantilizada no final das coisas mesmo. A gente como desenhista, eu tô desenhando um monte de cara de spandex de sunguinha pulando de capa. Entendeu? Então não tem problema também de ser infantilizado, não tem que usar como uma conotação negativa. Né? Não é porque é infantilizado que é bobo. Você tem um monte de animação que é infantil, mas não é bobo. Né? Eu fui ver Rei Leão, um monte de nego velho que nunca tinha assistido, aliás, reassistiu chorando. Então não é bobo, sabe? Não tem essa conotação negativa. E eu defendo muito essa série porque pra mim foi a grande versão audiovisual que eu me apaixonei do Batman. Com certeza. E eu só fui descobrir o Batman, entre aspas, de verdade depois. Então quando Porque eu eu vi... comprava os HQs que era exatamente como a série. Exatamente como a série. Preto e branco, as edições que eram mais grossinhas, assim, que as histórias eram mega curtas, pequenininhas. E era a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Não tinha que pôr nem tirar. E uma galhofa da época, que é extremamente comum. E eu acho que o Batman, o mais fascinante dele nesses 80 anos é que ele foi se adaptando década a década.
Então todas as gerações, em cada década, tiveram seu Batman. Então tem uma molecada hoje com 15 anos de idade que vê um Batman. Quem tem 25, 35 e por aí vai. O Batman ele é um personagem extremamente mutável e para mim nenhum personagem envelheceu se adaptando tão bem. Até porque o Super-Homem ele praticamente é imutável. Alguns outros mudaram muito pouco. O Batman dos anos 60 para os anos 80, principalmente para os anos 90 que chegaram aqui, parecem dois personagens diferentes. São. Você olha assim, você diz, caramba, é a mesma marca? É a mesma marca, agora totalmente gritante a diferença. A série de 60 lá foi uma das primeiras a deixar aquele gancho no final. De botar continuação. Continuação. Você nunca achar um Batman ali. Em episódio você já vai escapar. Uma cena dele caindo do prédio. De resolver uma história em 2, 3 episódios. Na próxima, bicho, eu olhava Na prende, mesma né? bate-hora, no mesmo bate-canal. É um negócio que foi uma das primeiras. Coringa, gente. Coringa lá com bigodão maquiado. Aquilo é sensacional. E assim, foi o que inaugurou a primeira Batmania, que foi essa série dos anos 60. Então, o Batman talvez tenha estourado como ícone pop por causa da série dos anos 60. E gerou talvez a melhor paródia de todos os tempos dos quadrinhos, que é o Batman Feira da Fruta, né? Com certeza. Então, até eu lembro que na minha formatura da minha faculdade, eu usei a musiquinha do Batman Feira da Fruta para subir no palco, porque era sensacional, né? Eu acho um bom exemplo, Marcos, para principalmente depois desse universo Snyder no cinema, que aí cinema expande pra cacete, personagem. E tem muita gente que, não, o quadrinho tem que ser sério, tem que ter sério, tem que ser sério, tem que ser sério, pererê. Eu acho legal a gente voltar atrás e pensar, pô, vamos rir um pouquinho também, né? Sabe? Não precisa ser essa chatice toda, essa seriedade toda, porque tem muita história do Batman que a gente vai ver que é muito pesada. E se for ficar só nisso, é meio dolorido de ver, sabe? Precisa de uns alívios às vezes. E aí a gente vai para a segunda Batmania. Na verdade, a ordem aí poderia ser inverso, mas eu quero falar um pouquinho da série animada dos anos 90, Batman Animated Series, que através dessa série gerou todo um universo de desenhos que muita gente ainda hoje fala que a série animada do Batman é a melhor adaptação do personagem para qualquer duas, mídia. né? Tiveram duas. A clássica, que é a Batman Animated Series. Que acharam mais pesada e mandaram aliviar, né? Deixa eu só interromper você um pouquinho. Chegou o nosso quarto palestrante, Wagner Áviles, por favor. Crítico, professor. Fique à vontade. E Wagner, a gente está falando a gente já está aqui na parte do Batman e outras mídias, a gente já está falando aqui da versão animada do Batman dos anos 90. Fala, o que você acha dessa série animada, Wagner? Essa série animada tem tanto o que dizer, né, rapaz? Desde a origem, né, que foi uma discussão na casa do dono da Playboy, numa festa fantasia, até o que ela hoje veio se tornar. Mas eu acho que eu considero assim, na minha opinião, a série do Batman foi o mal necessário, porque ela, se por um lado foi responsável pela caricaturação do personagem como sendo um personagem humorístico, meio brega e camp, né? E que também ajudou muito no imaginário do brasileiro também a ver o Batman como um homossexual, o Batman e o Robin, né? E, no Brasil... Wagner, é a série animada. Eu vi que era a série dos anos 60. Ele falou que eu fiquei tentando lembrar. Onde é que o Batman fez piada na série animada? Ele cantou. Eu duvidei de mim por um momento, Wagner. Ele cantou, mas foi na série da Liga. Da Liga da Justiça. Desculpa. Eu pensava que era a série dos anos 60. A série animada, para mim, já foi icônica. Ela, inclusive, uma das melhores coisas que eu já vi em matéria de animação de super-herói. E eu acho que, inclusive, ela criou uma tendência, porque a Aventura de Superman, a Liga da Justiça, a Liga Sem Limites... Ele criou o que chama o Teamverso, né? Tá lá até hoje. Ele é o diretor geral dessas animações até hoje. Ele fez Tiny Toons. Influenciou os jogos. Batman Beyond, né? Os jogos foram bebê da série. Então, fenomenal o que os caras fizeram, que falaram, vamos pegar o Batman de verdade e vamos ir os gibis. Peraí.
vamos olhar para o seriado, vamos pegar o desenho e esse vai ser a base para a gente fazer os jogos de videogame da Rockstar. Eu achei que foi uma homenagem e chamaram parte da galera que participou para dizer, vamos fazer com a gente. Para mim, depois dos jogos anos 90, o desenho foi a melhor adaptação que eu vi do Batman. E assim, o desenho, a série animada também criou uma tendência no quadrinho que foi o Batman, a série de TV, né? Que a Editora Abril publicou durante 2 anos, de 95 a 96, e fez também com que nessa mesma linha, um pouquinho antes, fosse criada também a Arlequina Louco Amor, nessa mesma estética do desenho do Bruce Timm, criando uma tendência de quadrinização da animação. E eu também, assim, é uma opinião bastante pessoal, acho que também o sucesso da série se deve muito em parte a equipe criativa não ter se dado